Pois é, meu amigo. Ontem o ministro do Supremo Alexandre de Moraes esticou a corda mais uma vez. Dessa vez, não contra o Bolsonaro, que já está preso. Mas a situação do Bolsonaro pode piorar com isso aqui. Ontem ele esticou a corda contra o Silas Malafaia, um aliado de primeira linha do Bolsonaro. E aí, mandou apreender o passaporte e o Silas Malafaia, de certa forma, agora está preso e proibido de sair do país. Ontem começaram manifestações de todas as frentes. Se hoje é o Malafaia, amanhã pode ser com você. Ou seja, todos os pastores evangélicos entraram em união para defender o Silas Malafaia. Parece que o Bolsonaro estourou uma corda muito tênue. O Malafaia ontem falou coisas que ninguém tinha coragem de falar sobre o ministro Supremo Alexandre de Moraes. A gente vai ver esse áudio aqui do Malafaia. Inclusive, áudios vazados. O celular do Malafaia e do Bolsonaro foi apreendido e aí áudios de conversas particulares entre os dois foram vazados da imprensa. Mas só mostrou uma coisa: a aliança entre o Malafaia e o Bolsonaro. Ou seja, muita coisa está sendo exposta, né? Inclusive articulações de Malafaia com o Bolsonaro. E aí agora o ministro Alexandre de Moraes acusa o Malafaia justamente de estar, né, tentando articular um plano para derrubar, né, o judiciário brasileiro com o Donald Trump. Só que a narrativa não colou muito. Agora, um ponto que gerou muita discussão é o pedido de asilo de Bolsonaro para o Milei. Sim, tem um pedido, né, que foi publicado pela Polícia Federal, onde havia uma minuta onde Bolsonaro fazia uma solicitação, um pedido de asilo ao Javier Milei. E aí agora foi divulgada essa informação, o próprio Malafaia deu 48 horas para que o Bolsonaro se explique sobre isso. Agora, a especulação que se tem nos bastidores, que os analistas políticos estão utilizando, é que o Malafaia partiu para o tudo ou nada, e o Moraes também. E que o Moraes, ele começa a mostrar sinais de desgaste. Essa dobra de aposta do Moraes poderia ser uma prova de que ele está caindo, mas caindo atirando, porque envolveu aqui uma situação atinente ao ministro Gilmar Mendes. E você vai entender tudo isso nesse editorial. Agora, a verdade é que tem muita gente especulando que isso aqui poderia ser uma cortina de fumaça. Cortina de fumaça porque ontem o impacto com os bancos foi gigantesco. Para você ter noção, tem muita gente fazendo especulação, inclusive, que o Banco do Brasil teve um prejuízo tão grande que ele ia fazer a antecipação da distribuição dos dividendos, já não vai mais. Ontem, a fuga de capitais, ou seja, de gente tirando dinheiro do Brasil, foi gigantesca. Tá todo mundo com medo das ações do Moraes e do Dino contra os bancos. Ontem, só para você ter noção, só no escritório mais de 180 pessoas procuraram para poder tirar a residência uruguaia e para poder ter uma conta bancária fora, se articular e internacionalizar, porque estão apavorados com o que pode estar acontecendo. Ou seja, o jogo está assustando todo mundo. E isso agora do Malafaia tem cara de ser mais uma cortina de fumaça, principalmente para apagar, né, a pressão que a própria embaixada fez. O secretário de Assuntos Econômicos mandou mais um recado para os ministros do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, tudo indica que é só mais uma cortina de fumaça. Vamos falar sobre tudo isso, né? Deu para entender o tanto que o editorial de hoje vai ser bombástico. Então, curta, compartilha. Todas as fontes são devidamente registradas para vocês. Nosso canal é um canal sério e está aqui para trazer informação. Então, antes de mais nada, compartilha e inscreva-se para sempre receber as informações em primeira mão, tá bom? Bora para cima, vamos de informação. Pois é, vamos lá. Como diria o investidor Sardinha, né? Então vamos lá. Olha só. Ontem o ministro Alexandre de Moraes esticou uma corda a mais nessa nossa novela aqui. E essa corda foi tênue demais. Presta atenção. Moraes proibiu Malafaia de sair do país e manda a Polícia Federal apreender o seu passaporte. Pois é, a Polícia Federal cumpriu na noite de quarta-feira, bem ontem, bem à tarde, né, um mandado de busca pessoal e de busca e apreensão contra o líder religioso Silas Malafaia, no aeroporto do Galeão,
no Rio de Janeiro, ou seja, o mandato foi cumprido dentro do aeroporto. Foram executadas medidas cautelares, diversas da prisão, incluindo a proibição de deixar o país e manter contato com outros investigados. O celular também foi apreendido. Ou seja, Malafaia não poderá mais se comunicar com Bolsonaro. Isso chamou a atenção de todos. O que a gente precisa saber é que essa medida do ministro Alexandre de Moraes é absurda. Várias pessoas, várias personalidades do meio político se manifestaram. A Sonaira, por exemplo, fez a seguinte publicação: hoje é o Malafaia. E amanhã já não sabemos, né? E se não nos unirmos, amanhã serão todos os pastores e padres que ousarem levantar a voz. A Sonaira escreveu o seguinte: Malafaia acabou de ser alvo de uma busca e apreensão. Em que país democrático um líder religioso sofre esse tipo de tratamento? Eles começaram nos grandes e daqui a pouco chegam em todos os cristãos, que ousam falar o que os outros não desejam ouvir. Há uma corrente, uma mobilização gigantesca pelo pastor Silas Malafaia. Ontem a gente analisou uma matéria do jornal Metrópolis que dizia o seguinte: Moraes conseguiu o impossível, unir toda a classe evangélica dividida. Ou seja, não há um evangélico que não esteja revoltado com as decisões do ministro Alexandre de Moraes a partir de ontem. Dá uma olhada também nesta publicação aqui do Deltan Dallagnol, onde ele fala dos absurdos, né, que foi essa decisão do Moraes em cima do Malafaia. Não existe crime nenhum, não existe sopro de crime a ser investigado na conduta do pastor Silas Malafaia. Como ele disse num vídeo recente, ele nem inglês fala. E você não tem nenhuma prova, nenhum indício, nada, nem fumaça que mostre qualquer ligação entre Silas Malafaia e o que está acontecendo no exterior. Ou seja, você tem um absoluto nada. O que você tem é, sim, uma medida absolutamente intimidatória, ditatorial, que viola direitos humanos, que ultrapassa os limites do Estado, que viola a liberdade de expressão, viola liberdades básicas do ser humano, inclusive com a apreensão do passaporte e impedimento dele de viajar ao exterior, o que vai acabar impactando, inclusive, o livre exercício da profissão dele de pastor, porque ele é um dos grandes líderes do Brasil, que se relaciona com líderes espirituais de todo o mundo. Isso vai impactar até mesmo o livre exercício da profissão dele. Isso é um atentado contra a profissão dele, contra o exercício da fé, que ele manifesta por meio da sua atuação cívica na esfera pública, fazendo aquilo que ele acredita, defendendo líderes que, segundo a visão dele, e é a minha também, estão sendo perseguidos politicamente, líderes que defendem valores cristãos conservadores. Então, o que nós vemos hoje em dia é que o Supremo perdeu completamente os limites, mas, a meu ver, é um erro estratégico até mesmo que o Supremo está cometendo. Não é só um grande erro pela violação da Constituição, pela violação das leis, pela violação das liberdades básicas, pela violação da moral que o Supremo está praticando, por não existir nada que justifique essas buscas e apreensões e essa apreensão de passaporte, mas é um erro também estratégico. Ainda que a gente admitisse que o Supremo pudesse fazer isso e se houvesse condição de fazer uma análise de conveniência e oportunidade, o que ele está fazendo é basicamente comprar briga com todo um novo setor, o setor evangélico, que tende a tomar as dores do pastor Silas Malafaia, porque sabe que crime nenhum ele cometeu, que não existe qualquer sinal de crime. Isso só vai exasperar as provas de abusos que o STF vem praticando em relação a toda uma massa de pessoas evangélicas hoje que já são 1/4 da população brasileira. E quando eu olho para o Supremo atuando em relação ao presidente Bolsonaro para fazer buscas e apreensões, para fazer indiciamentos, para fazer ameaçar, intimidar, dizendo que o que ele está fazendo é obstruir as investigações, eu fico em dúvida se eu rio ou se eu choro. Porque isso é absurdo. Em várias análises que nós já fizemos na época em que foi instaurado inquérito contra Eduardo Bolsonaro, nós já mostramos que não tem crime aí. O próprio Procurador-Geral da República já tinha arquivado a investigação pelo comportamento de Eduardo Bolsonaro no exterior. O próprio Supremo já tinha arquivado. E aí eles desarquivam quando a água sobe para o pescoço. Quando eles veem que as ações de Eduardo Bolsonaro não eram palavras ao vento. Quando eles identificam que realmente eles têm a chance de ser punidos pela Magnitsky e Moraes é punido pela Magnitsky e os outros estão em risco de ser punidos, aí eles usam aquele inquérito, aquela atuação do Bolsonaro no exterior como instrumento de intimidação. E por que não é intimidação, Deltan? Porque basta você abrir o Código Penal. Você abre o Código Penal no artigo 23 e você vai ver que não é crime o exercício regular de direito. E o que Eduardo Bolsonaro está fazendo é levar aos Estados Unidos notícias de violações de direitos humanos. Pois bem, deixando claro, tudo que Eduardo Bolsonaro está fazendo são denúncias. E denúncias, de forma alguma, pode ser caracterizada como crime. Você denuncia. E o órgão responsável vai fazer a investigação. E se a investigação for coerente, ela anda. Se não for coerente, ela não anda. É simples assim. Mas tem um objetivo e a gente vai falar sobre esse objetivo no próximo bloco, que é desmoralizar
Bolsonaro. Pois é, todo mundo viu que mexeu com o Malafaia e parece que o resultado deu muito barulho, né? Porque se fosse para criar uma cortina de fumaça, criou. Ninguém fala em outra coisa senão os áudios vazados pela própria imprensa, né? Aquela imprensa militante, sob ordem do ministro Alexandre de Moraes, áudios esses entregues pela Polícia Federal. O Malafaia, ontem, na G1, fez uma publicação onde ele soltou o verbo contra o ministro Supremo Alexandre de Moraes. Dá uma olhada, isso depois de ter sido ovacionado lá no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, onde a ordem da polícia foi cumprida, ou seja, em público, no meio do povo, lá no Galeão. Apreender meu passaporte, eu não sou bandido! Apreender meu passaporte, apreender meu telefone, vai descobrir o quê? Ainda dei a senha, que eu não tenho medo de nada! Conversa com o Bolsonaro. Eu tô proibido de falar com eles e não posso falar o que é, porque eu tô proibido. Converso com amigos. Eu tenho conversa de amigo e conversas particulares não interessa a ninguém. Que país é esse? Que vaza conversas minhas particulares, como se eu instruísse Eduardo, olha, faz assim ou faz assado. Quem sou eu? A posição de Eduardo é dele. É uma vergonha! Que país é esse? Que democracia é essa? Eu não vou me calar. Vai ter que me prender para me calar. Pois é. Essa fala do Malafaia foi forte. Vai ter que me prender para me calar. E é provavelmente o que vai acontecer. Agora, um ponto me chamou muita atenção. E eu não vou mentir para vocês, não. Eu não sou fã do Malafaia. Mas se o objetivo era desmoralizar o Bolsonaro e desmoralizar o Malafaia, o tiro saiu pela culatra. Porque, eu vou te ser sincero, que eu tô começando a me afeiçoar ao Malafaia depois de tudo isso. Vamos lá. O que aconteceu é que tanto o Moraes, depois de ver os áudios, entendeu sim a grande influência do Malafaia nas decisões do Bolsonaro. Isso aqui fortalece muito o Malafaia, né? Inclusive perante o Bolsonaro. Eu vou colocar alguns áudios aqui, tá? Eu vou tentar colocar aqui e discutir para o vídeo não ficar muito extenso, mas eu acredito que esse vídeo vai até passar um pouquinho do time, porque tem muita matéria mesmo. Dá uma olhada nesse áudio que o Malafaia mandou para o Bolsonaro, xingando o Eduardo Bolsonaro, tentando causar uma intriga entre Eduardo Bolsonaro e Tarcísio de Freitas, entre outros pontos. Dá uma olhada nisso aqui. Agora, presidente, a boa. Dá parabéns ao Flávio, pô! Falou certo, cacete! Na CNN, na Globo News, eu não sou a favor da taxação, não, mas tem que sentar para conversar sobre a anistia. Pô, tudo a carta do Trump é pra você. Toda arrombada que o Trump deu no mundo é sobre economia. Você, com o Brasil, é sobre você, cara. A faca e o queijo tá na tua mão, cacete. E nós não podemos perder isso, pô. E vem teu filho babaca falar merda, dando discurso nacionalista, que eu sei que você não é a favor disso. Dê-lhe um esporro, cara. Mandei um áudio pra ele de arrombar. E disse pra ele, a próxima que tu fizer, eu gravo um vídeo e te arrebento. Falei pro Eduardo, vai pro meio de um cacete, pô. Olha, se eles queriam provar que o Malafaia fala palavrão pra caramba, conseguiram. Agora, que vão rachar, né, a relação do Malafaia com o Eduardo Bolsonaro, esquece. Os dois já discutiram, já debateram e no final das contas, eles acabam se alinhando. Tanto o Eduardo Bolsonaro sabe a influência que o Malafaia tem sobre o pai, assim como o Malafaia sabe a influência que o Eduardo Bolsonaro tem sobre o pai também. E cá entre nós, vamos ser sinceros. Se as críticas aqui são sobre as falas do Malafaia que chamaram o Eduardo de babaca, pois é, eu ouso dizer para vocês que eu também questionei as falas do Eduardo Bolsonaro. Lá, quando o Trump mandou o tarifaço, o Eduardo Bolsonaro quis dar a entender, sim, que o tarifaço era uma ação dele por causa do pai, e isso pegou mal. E eu falei, olha, o Eduardo Bolsonaro errou em falar isso aqui. Só não falei da forma que o Malafaia falou. Agora, uma coisa é certa. Para um pai escutar um outro chamar o filho de babaca e ficar tranquilo em relação a isso, é sinal que realmente são muito, mas muito amigos
mesmo. Mas os áudios não param. A gente vai colocar agora um outro áudio onde o Malafaia fala: pressiona o Alexandre de Moraes. Não recua, não. Próximo bloco. Pois é, dá uma olhada nesse áudio aqui. O Malafaia faz um apelo para que Bolsonaro se posicione. Você não tem que ter medo do Alexandre de Moraes. É o que diz o Malafaia. Olá, presidente, tudo bem? Você sabe que amigo é aquele que fala que o outro está com mau hálito. Eu aprendi esse ditado há muito tempo atrás. Tem que ter muita intimidade para dizer que o outro está com mau hálito. Quando eu falo coisas e te questiono, eu acho que você é um cara muito inteligente e já fez a leitura. Eu não faço isso porque quero te detonar ou porque estou contra você. Não, muito pelo contrário. Eu quero uma solução e uma saída para você de toda essa injustiça, ok? Mas deixa eu te falar. Presidente, você me desculpa, você podia até defender Tarcísio, porque foi você que mandou Tarcísio na embaixada e falar com o Gilmar. Agora, você queimar seu garoto, aí não, vai me desculpar. E olha que eu mando mensagem para Eduardo batendo nele. Vem cá, o mesmo Malafaia que chamou o Eduardo de babaca e que a mídia quer colocar o Malafaia contra o Eduardo, agora o mesmo Malafaia, em outro áudio, defende o Eduardo Bolsonaro. Falou, peraí, você ir pro lado do Tarcísio sem defender o seu filho, você tá errado, Bolsonaro. Fica entre nós. O Malafaia tá errado nessa? Acho que não, né? Isso é um erro estratégico, de alto grau. Você não tinha que bater no rapaz. Olha o trabalho que o cara tá fazendo. Você podia até... um direito seu, eu nem questiono. Você podia até defender o Tarcísio, legal. Agora, você bater no teu filho, que está fazendo um trabalho junto a autoridades, falando com os principais assessores de Donald Trump, conseguindo produzir isso tudo aí que o Trump está fazendo, aí você errou, mas errou feio. Outra coisa, presidente, escuta-me, por favor. Grave um vídeo, presidente. Seu povo, a sua bolha, precisa ter algo para se defender e te defender. Grave um vídeo. Mostra essa questão, a tarifa de Donald Trump, ele está denunciando o que Alexandre... Cite, você não tem que ter medo de Alexandre de Moraes. Está aí o jogo sendo jogado. Você tem que citar Alexandre de Moraes, censuras, centenas de censuras secretas e ilegais a plataformas americanas e ameaça de multas. Tem que dizer, tem que detonar a delação do Mauro Cid. É uma vergonha o procurador... Até a imprensa está botando coisa. Vou te mandar aqui um banner, sabe? É uma delação ambígua, tá? Ele quer que tome providência para ver a covardia. Você tem que meter o cacete. A lei manda cancelar uma delação quando ela não é mantida em sigilo. Ela mudou 10 vezes. E ele falou, ele atacou o Alexandre de Moraes. Ele disse que a Polícia Federal, o delegado tentou colocar palavras na boca dele. Pelo amor de Deus, você não grava nada. Isso aí a gente transforma em manda lá. Para o Donald Trump dizer qual é a ação dele, que a ação dele é contra essas ilegalidades do Brasil, que também está atingindo cidadãos americanos e empresas americanas. É isso, desculpa, é minha simples opinião, é apenas a opinião de quem quer ver o melhor para você. Agora, você é que decide, você é que faz suas escolhas. Cá entre nós, não gosto do Malafaia. É a terceira vez que eu falo isso nesse vídeo. Mas eu tô começando a gostar. Não vi uma fala equivocada do Malafaia aqui. Eu não vi um conselho ruim pro Bolsonaro de que não é amigo, né, do Bolsonaro. Pelo contrário, tem uma frase do Legião Urbana, do Renato Russo, que fala: você gosta mesmo de mim se arriscando a me explicar o que eu não quero ouvir. E é isso, é um papel de amigo. Tô começando até a me afeiçoar mais ao próprio Malafaia. Agora, a discussão... a briga, né? Isso aí fica claro, né? Tem essa briga. Dá uma olhada no próximo bloco, uma discussão que aconteceu entre o Eduardo e o pai, que também, né, foi alvo aí desse vazamento na internet. Matéria do jornal Metrópolis. O Eduardo ameaçou Bolsonaro após ser chamado de imaturo. O deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro ameaçou, inclusive, abandonar o próprio pai, Jair Bolsonaro. Inclusive, ele usou umas palavras assim, não tão adequadas de um filho usar para o pai,
né? Ele falou, como é que você faz isso? Eu tô aqui lutando, e aí você simplesmente vai e defende o Tarcísio numa dessa? Ó, o trecho é esse aqui, ó. Olha, eu ia deixar de lado da história do Tarcísio, mas graças aos elogios que você fez a mim no Poder 360, eu estou pensando seriamente em dar mais uma porrada nele. Vai ver se você aprende. Vai tomar-te cru, né? Seu ingrato do caralho, disse o deputado ao pai em mensagem enviada por WhatsApp. Palavras com filho não deve utilizar um pai, mas é entendido, né? É entendível a indignação do próprio Eduardo Bolsonaro. Mas, olha só, ele ainda mandou outra mensagem. Se o imaturo do seu filho de 40 anos não puder encontrar com os caras aqui, porque você me joga pra baixo, quem vai se feder é você. E vai decretar o resto da minha vida nesta porra aqui. Ou seja, seria nos Estados Unidos, né, em exílio. Escreveu Eduardo. Tenha responsabilidade. Um dia depois, em 16 de julho, Eduardo Bolsonaro pediu desculpas ao pai e disse ter pegado pesado e alegou que estava puto quando enviou as mensagens. Você precisa entender o seguinte, o Bolsonaro, quando saíram as tarifas do Donald Trump, o Eduardo Bolsonaro errou, porque ele falou, não, eu estou trabalhando para as tarifas acontecerem. Só que o que aconteceu é que teve uma reviravolta e o Lula aproveitou disso e jogou a culpa no Eduardo Bolsonaro. O Silas Malafaia chamou o Eduardo Bolsonaro de babaca por ter feito isso. E não estava errado. O Eduardo foi babaca, ele não devia ter falado. Ele entregou o ouro na mão do Lula. Agora, o Bolsonaro foi pior. Por quê? Porque o Tarcísio foi lá na embaixada tentar conversar com o assessor de assuntos, né, econômicos do governo Donald Trump. O Bolsonaro saiu em defesa de Tarcísio e chamou o Eduardo de imaturo. Eu lembro da frase. O Bolsonaro usou assim, olha, o Eduardo aí, ó, ele tem 40 anos, mas ele ainda é imaturo. Olha aí, na política ele ainda é imaturo, ele não entende muito, o Tarcísio está certo. E aí, cara, o cara saiu, largou tudo, ele simplesmente podia ter deixado tudo e falado, ó, dane-se aí tudo, eu vou ficar aqui no meu mandato aqui de deputado, igual o outro filho, igual o Flávio. Vou ficar aqui no meu mandato, de boa, não vou mexer com o STF, não vou entrar em atrito, vou ficar de boa aqui e dane-se. Pois é, nessa aqui, apesar de eu reprovar a fala do Eduardo Bolsonaro em relação ao pai, o Eduardo Bolsonaro tinha todos os motivos de ficar nervoso aqui. Mas isso aí tá longe de acabar, literalmente tá longe de acabar. O próprio Silas Malafaia disse que hoje vai soltar um vídeo bombástico, fazendo denúncias gravíssimas ao ministro do Supremo Alexandre de Moraes. A gente não pode esquecer que quando se mexe com líderes religiosos, o jogo é um pouquinho mais embaixo. Você acha mesmo que o Malafaia não vai ter líderes religiosos de outros países se manifestando a favor do Malafaia? Você acha mesmo que não dá um gostinho de Nicarágua aqui para o Brasil para quem assiste uma notícia como essa? Então, o jogo está só esquentando. Ainda vai ter muito mais coisas acontecendo, tá? Muito mais coisas acontecendo. Dá uma olhada, ó. A Folha de São Paulo, inclusive, fez uma publicação aqui que citou o ministro Gilmar Mendes. Como eu disse para vocês, o intuito dessa divulgação é desmoralizar o Bolsonaro. Fazer com que as pessoas achem que o Bolsonaro é um fraco. Que o Bolsonaro se rendeu, se entregou. E vem cá, mesmo que o Bolsonaro tivesse rendido, entregado, você que está aí do outro lado, você pode até encher o peito falando, tá vendo? Covarde. Mas cá entre nós, você está no lugar do Bolsonaro? Acho que não, né? Dá uma olhada na matéria da Folha de São Paulo. Bolsonaro diz que conversou com ministros do STF e pediu para o Eduardo Bolsonaro poupar o Gilmar Mendes. Aí tem uma conversa aqui, ó, da Folha de São Paulo. O Eduardo Bolsonaro, você vê que ele sempre busca orientações do pai, mandou uma publicação e perguntou para o pai, posso compartilhar, pai? Que é o Bolsonaro, né? O Bolsonaro escreveu, não, esqueça qualquer crítica ao Gilmar. Tenho conversado com alguns do STF. Todos, ou quase todos, demonstram preocupações
com as sanções. Me ligue. Ou seja, esse trecho que coloca aqui o Gilmar Mendes num diálogo direto com o Bolsonaro chamou muita atenção. O que seria esse diálogo direto do Bolsonaro com o Gilmar Mendes? E aí você vai ver duas linhas. Tem uma linha, a turma do MBL. A turma do MBL está dizendo o seguinte, olha, tá vendo? O Bolsonaro sempre foi um vendido, sempre esteve conversando com os ministros do STF e sempre esteve ligado ao Gilmar Mendes. Tanto é que o Bolsonaro fez campanha para o irmão do Gilmar Mendes lá no Mato Grosso. Logo depois, o Gilmar Mendes livrou a cara do filho Flávio Bolsonaro de uma acusação de rachadinha que ele tinha. É o que o pessoal do MBL e o pessoal não bolsonarista, né, o pessoal lá vamos dizer assim, os isentões da direita, como o pessoal chama, estão dizendo. Agora, tem um outro argumento, e eu achei esse argumento interessante, que é o do Fernando Holliday, que é ex-MBL, né? Olha só o que ele falou sobre as mensagens vazadas e revelam detalhes sobre Moraes que quase ninguém viu, mas eu vi. E aí, escuta só isso. Quase 00:30, terminei de ver aí todos esses áudios que vazaram, que a polícia, né, jogou no ar e tal. E tem um detalhe importante que pouca gente está prestando atenção. Na verdade, foi o Alan dos Santos que chamou a atenção para esse ponto, eu acho ele fundamental. Em uma das mensagens que Alexandre de Moraes tornou pública, há informação do próprio presidente Bolsonaro de que ele estabeleceu um diálogo com Gilmar Mendes. Ué, mas peraí. Mas a imprensa não estava dizendo que o Gilmar era um aliado fiel e firme de Alexandre de Moraes? Por que o Gilmar estaria dialogando com o Bolsonaro? E mais do que isso, por que Alexandre de Moraes quer que essa informação seja pública? Porque ele está caindo atirando. Isso é, provavelmente ele ficou pé da vida porque o Gilmar Mendes não está gostando de algumas decisões exageradas de Alexandre de Moraes. E, no mínimo, está ali abrindo espaço para ter discordâncias. E o resto? O resto, pelo amor de Deus, não tem crime nenhum. Não tem nada ali. Tem, o Malafaia falou isso, o Eduardo falou aquilo. Basicamente eram pessoas discutindo formas de tirar o Brasil do buraco. E óbvio, nessa discussão tem um que fala de forma mais incisiva, o outro fica revoltado com aquilo ou com acolá, mas no fim do dia são só discussões políticas sobre a melhor forma de tirar o Brasil da ditadura do judiciário. Crime mesmo não tem nada. Mas este pequeno sinal demonstra que Alexandre de Moraes está, sim, perdendo apoio dentro do Supremo. E mais do que isso, está preocupado com isso. Para completar o quadro, o André Mendonça, ministro do STF também e pastor evangélico, já se reuniu com a PF e alguns dos seus colegas do Supremo e disse o seguinte: vocês têm certeza que é uma boa ideia neste momento atacar um dos maiores líderes evangélicos do Brasil? Fica a dica, né? Crédito aqui do Fernando Holliday. Então, assim, algumas coisas chamaram a atenção. Primeiro, o celular do Adélio não vazou até hoje. Segundo, será que realmente essa discussão está tão preocupante assim? Olha, o Vinícius Carrion, ele escreveu o seguinte: se a PF está achando super relevante e bombástica as conversas entre Jair, Eduardo e Malafaia, imaginem se eles partissem para investigar as revelações da Vaza Toga 2 e as denúncias do Mike Benz também. Pois é, quem acha que eles vão fazer isso? Eu acho que não. E aí entra um outro ponto também que foi descoberto agora. Será que o Milei daria asilo político ao Bolsonaro? Não tenham dúvidas. E isso virou assunto internacional. Ou seja, até o internacional, né, ou seja, os jornais internacionais já estão começando a ver um quê de autoritarismo aqui no Brasil muito grande. Dá uma olhada nessa publicação. Por uma carta para Milei, né, ou seja, porque o Bolsonaro enviaria e nem mandou a carta. A polícia do Brasil acusa Jair Bolsonaro de planejar fugir para a Argentina para pedir asilo. A Polícia Federal do Brasil
pegou, né, o celular do ex-presidente Jair Bolsonaro, uma solicitação de asilo político dirigida ao mandatário argentino Javier Milei. O documento figura da imputação do ex-presidente realizado pela Polícia Federal por coação em curso do processo e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Segundo a polícia, Jair Bolsonaro e seu filho, Eduardo, a quem agora se encontra nos Estados Unidos, estão atuando contra integrantes do Supremo Tribunal Federal e no marco do juízo, né, do ex-mandatário no processo relacionado com a trama golpista. E aqui eles falam, né, que durante a análise de toda a estrutura aqui, simplesmente, por causa da carta, foi feita a ordem de prisão, né, para ele. E aí, eu achei interessante, foi as publicações aqui no La Nación, né? Ó, bem-vindo seria, ou seja, seria muito bem-vindo na Argentina. Ó, a Polícia Federal é uma milícia de Lula. Parem de difundir mentiras. Sorte dos argentinos que ele não foi, né? E aí, outra aqui colocou aqui, ó, Bolsonaro preso sem ter sido julgado. Brasil é uma ditadura. Outro argentino, ó, aqui seria muito bem-vindo. Ou seja, a grande questão, né, é que gerou uma discussão internacional. E aí, o ministro Alexandre de Moraes deu 48 horas para o Bolsonaro explicar o pedido de asilo à Argentina e o descumprimento das ordens, né? Ou seja, não era para se manifestar, utilizar redes sociais, e aí inclui o WhatsApp, e o Bolsonaro estava, né, descumprindo aí as ordens do ministro Alexandre de Moraes. O jornal Metrópolis fez a matéria, né, veja a minuta da carta, em que Bolsonaro teria pedido asilo a Milei. E aqui sim, ó, com base no que teria dirigido e tal, vem solicitar asilo político para Jair Messias Bolsonaro. E sim, era uma minuta na qual Jair Messias Bolsonaro pedia asilo político, mas era uma minuta, não foi um pedido feito. Até porque o governo argentino, né, diz que não recebeu nenhum pedido de asilo do Bolsonaro, e aí, agora, né, o presidente Bolsonaro pode ter o risco de ser retirado da prisão domiciliar e ser enviado para uma prisão convencional, graças, né, ao posicionamento aí do ministro Alexandre de Moraes por causa dessa minuta. E aí, na sua visão, tá normal isso? Tá tudo tranquilo? Vocês viram que isso aqui se tornou uma verdadeira trama, né? Uma trama, um enredo, né, de uma novela aqui mexicana, onde há uma articulação de um lado, em contrassenso, e na mesma hora tem uma contrarresposta do outro. Ou seja, é um jogo, né, de gato e rato constante a política brasileira aqui, acontecendo ao vivo e a cores, e você está vivendo esse momento tenso da história, tá bom? E obrigado pela confiança, pela credibilidade. Lembrando a você que está acompanhando toda essa loucura, dá para acreditar e apostar todas as suas fichas só num país como o Brasil? Você que construiu algum patrimônio, organizou o seu patrimônio, você vai acreditar que isso aqui está tudo bem para você? Eu acho que não, né? Então, qual seria a orientação? Meu amigo, entre em contato aqui na descrição ou aqui por esse número, tá aqui. Você vai entrar em contato. E aí, você vai conversar conosco, vai agendar uma reunião. Você vai entender sobre holdings offshore ou até a residência lá no Uruguai. Ou seja, tem um plano B. Se você precisar sair daqui algum dia, você acha que se o Brasil for caracterizado como uma ditadura como a Venezuela, você vai ser bem-vindo em outros países sem ter um documento, sem estar, né, totalmente adaptado àquele país? Você sabe que não. Então, melhor não arriscar, né? Então, entre em contato aqui e agenda uma reunião com a gente. Lembrando que depois de ontem, né, é provável que vai faltar agenda para atender o pessoal, porque, sinceramente, a situação está ficando desastrosa. Desastrosa. Só ontem, 180 pessoas nos procuraram, preocupadas com o que está acontecendo com o Brasil, tá? Depois da decisão contra os bancos. Então, entre em contato aqui e a gente está aqui para poder te ajudar. Grande abraço e até o próximo editorial.